Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje chegou na data certa, tá? Ele chegou uma semana antes, mas eu vou deixar ele fazer esse comentário aqui. Mas hoje realmente é dia dele. Keb Nogueira, ele que é cantor, influenciador, comunicador, ele vai compartilhar muitas coisas boas aqui pra gente. Seja muito bem-vindo. Aê, gente, hoje deu tudo certo, hein? Eu vim uma semana antes só pra conferir se o endereço era esse mesmo, né? Se não era brincadeira. Aí você veio, conferiu, já conheceu o estúdio, Já tirei fotos, eu já até inclusive adiantei o Reels da minha chegada aqui nos estúdios. Eu vi Você até viu? curtir lá, você viu, né? Eu falei, vi, o homem é falei, muito adiantado, ele nem vou queria precisar muito usar. participar. Prazer de estar aqui novamente. Agora pra gente conversar. Deus abençoe você que está nos assistindo em casa também. E eu espero poder abençoar a sua vida, compartilhar um pouco das minhas histórias, da nossa conversa aqui. Olha, pode falar para a galera aqui? Fique à A vontade. gente já começa esse bate-papo antes e não para. Entendeu? Exatamente. Tem todos uns bastidores aí, e isso é muito incrível, na verdade, né? É. Nos bastidores, muita coisa boa também rola. Sim. E a gente é abençoado, né? E Amém. fica assim, vamos continuar essa conversa, vai dar tudo certo. Que legal, muito bem. Você também, né, participou da rádio com a gente, então eu já tive o prazer, o privilégio de entrevistar o Keb. Eu falei, não, eu preciso trazer esse para ele, né, para essa audiência aqui, para compartilhar também com vocês. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho antes ali do seu encontro com Jesus, como era a sua vida antes de conhecer o dono da sua vida. Meu Deus, vocês estão preparados, gente? É uma historinha longa, mas vai dar certo, tá? Eu aceitei Jesus aos 10 para os 11 anos. Minha família, né, sempre buscou, de alguma forma, uma fé em todas as religiões, em todos os lugares que vocês puderem imaginar. E a gente tem uma história engraçada, assim, com os meus irmãos, em 5 irmãos, né? Meus pais nordestinos, meu pai pernambucano, minha mãe alagoana. Então eles trabalhavam já desde cedo e a gente era uma escadinha, literalmente. Então a gente ficava em casa enquanto eles trabalhavam. E num determinado tempo a gente brincava de ninja, só os fortes sabem disso. E aí um dia meu irmão mais velho, o Emerson, né? Porque é Emerson, Anderson, Kleberson, Wellington e Jones. 5 homens. 5 homens. E o do meio e literalmente uma escadinha. Nós temos pouca diferença, assim, 1 ano. No meu caso, do meu outro irmão, a gente tem diferença de 11 meses e 29 dias. A loucura. E aí a gente brincava de ninja e um dia meu irmão mais velho falou assim, olha, então é o seguinte, cada um aqui vai ter um poder e eu tenho o poder sobre o fogo. O outro falou assim, eu vou ter o poder sobre a força. E aí foi cada um falando um poder e eu fui sobrando. E aí eu tive uma ideia, falei, já sei, eu vou ter o poder de sugar os poderes. Uma pessoa inteligente, né? Quem assistiu, e naquela época, gente, a gente nem assistia X-Men, e já tinha esse lance aí. Mas brincadeiras à parte, aquela coisa toda. Tanto é que esse meu irmão que tinha um poder sobre o fogo, ele realmente apresentou o poder sobre o fogo, porque ele tacou fogo na casa com a gente dentro. E a gente achou aquilo interessante. O pior foi isso. Minha mãe chegou, nem percebeu o que estava para acontecer. O tempo foi passando um pouco e um dia minha mãe falou assim para mim, Kleberson, meu nome é Kleberson, tá? Keb é porque também é uma outra história. Dava aula para criança e as crianças não sabiam falar Kleberson, então ficou tio Keb, e daí então começaram a me chamar de Keb. E aí minha mãe me chamou, falou assim, eu tô indo num lugar, e nesse lugar tem uma moça que canta muito bem. Quando ela canta, a gente sente uma coisa tão especial. E aí o que eu pensei, Ivan? Falei assim, já sei, eu tinha 10 anos, já sei, eu vou lá para sugar esses poderes. Eu cheguei, aí história e tal. A minha mãe me levou e eu não sabia que era uma igreja, porque naquela época, você falar que você era cristão ou que você estava indo numa igreja, tinha um tabu danado, né? Nossa, você ficava quase que marcado ali, agora virou crente, né? Não mexe com ele e tal. Mas minha mãe me levou, era uma igreja muito pequena, uma salinha, literalmente. Naquela época não existia microfone, não existia teclado, não existia essa plataforma elevada que a gente vê hoje. Era uma sala com algumas cadeiras, mas tinha muitas pessoas e muita gente cantando assim de uma forma muito
intensiva, né? Muito intensa. E aí, o que me marcou? Eles estavam cantando uma canção que não sei se talvez você conheça, ou você que está nos assistindo aí, que uma parte dessa canção dizia assim: Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E tinha um trecho nessa canção que dizia: A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Eu, uma criança com 10 anos, ouvindo aquela canção, eu fiz uma oração, sem saber que era uma oração. Eu disse assim: Senhor, a terra sem forma e vazia, e teu Espírito não tinha onde se mover, se move no meu coração. E foi essa oração que eu fiz. Eu aceitei Jesus naquele dia, e a moça que cantava não estava lá. Eu nem liguei. Eu fui embora tão cheio de Deus, da presença de Deus, que até isso eu esqueci. O propósito da minha ida ali, embora, né, eu tenha pensado nessa coisa do ninja, de sugar poderes, na verdade era de conhecer Jesus, o poder dos poderes. E o tempo foi passando, eu já tinha uma predisposição, eu e meus irmãos, a gente já gostava de cantar, de brincar, de banda. Então a gente fincava lá os cabos de vassoura no quintal, aquela coisa toda, cantava à noite, a gente tomava banho, a gente falava assim: hoje a gente vai brincar de banda. Então a gente tomava banho, se trocava, ia lá pro meio do quintal, criava um repertório maluco lá e começava a cantar até às 11, 11h30, e por aí. Mas quando eu aceitei a Jesus, aí iniciou a minha jornada mesmo com ele, né, de experiências com Deus. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, nunca contei isso aqui para as pessoas de verdade. Olha que eu converso com muita gente. Eu tinha 10 anos quando eu aceitei Jesus, mas eu tinha um histórico desde os 6, 7 anos, que eu sempre dormia chorando. Por quê? Eu pensava sempre no dia que eu iria morrer. E aí, olha que coisa interessante. Os anos foram se passando, e aí meus irmãos não sabiam, né? Porque eu dormia ali chorando e fazendo, né, fungando. Quem já chorou dormindo aí, querendo dormir, sabe como que é. Chorar dormindo é ótimo. E aí, os meus pensamentos eram sempre voltados para isso, para a morte. Não que eu quisesse me matar, mas eu pensava o seguinte: será que alguém vai sentir falta de mim se eu morrer? Será que alguém vai, sei lá, lembrar? E eu criança, eu tinha esses pensamentos. Quando eu aceitei Jesus, esse peso, ele foi tirado de mim, assim, quase que instantaneamente. Foi um processo, claro, assim como a gente, né, vai crescendo, vai ficando mais jovem, né, adolescente e tal, a gente vai mudando, né, as crises. Mas eu entendi por que Jesus me escolheu naquele tempo ali. E o mais interessante eu vou já aproveitar o gancho. Eu tinha um sonho desde os 5 anos de idade, era o mesmo sonho. Dos 5 anos de idade até os 18 anos. E eu vou contar rapidinho aqui esse sonho. Isso pode acontecer com você aí que está assistindo a gente. Esse sonho era assim. Começou aos 5 anos de idade e eu sonhava que eu estava numa sala, como essa daqui, com um piso de madeira, e eu sonhava que eu estava voando. E os anos foram se passando, e aí eu comecei a voar mais alto. Até que num determinado período da minha vida, nesses 10 anos aí, quando eu aceitei Jesus, o sonho era exatamente o mesmo, gente. Eu vou contar, o detalhe era assim, é que tinha o detalhe do sonho, isso me pegava. Eu estava na minha escola, na hora do intervalo, no pátio, e detalhe, gente, eu venho de escola pública. Na época, lá, 1990 e lá, gente, não existia quadra coberta. Não existia. Se você é dessa época aí, comenta aí. Não existia quadra coberta. Era utópico para quem vinha de escola pública. Mas o meu sonho era uma quadra coberta. E como eu sabia que era uma quadra coberta? Porque tinha o quadro e a cesta de basquete. E esse meu sonho, ele perdurou dos 10 anos, literalmente,
até os meus 20. Eu falei 18, mas foi até os 20 anos. 20, 21 anos. E eu lembrava que sempre tinha aquela imagem, que eu voava acima de da cesta de basquete. E era engraçado porque ninguém percebia no sonho. Então eu voava lá e falava assim, poxa vida, mas ninguém tá vendo que eu tô aqui acima desse negócio aqui e tal. E aquilo começou a me incomodar por muitos anos mesmo, de verdade. E aí eu entrei quase que numa crise dessa da adolescência, dos 18 até os 20. E aí foi quando eu conheci, né, os meus amigos que hoje se tornaram meus cunhados, meu pastor, inclusive. Desde esse período aí já estava envolvido com música, já cantava. Depois eu fui fazer aula de canto numa escola livre. Tem muitas ramificações. Eu quero enfatizar o resumo desse sonho aqui para você que está nos assistindo agora. E nesse período foi um período mais difícil da minha vida, porque eu fiquei meio maluco, assim. Eu falava assim, meu, quem sou eu? Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Não tá fazendo muito sentido, tô sem propósito. Esse foi o ponto. Então eu cantava, embora eu cantasse na igreja, né, fizesse tudo relacionado à arte na igreja, eu não conseguia entender o propósito daquilo, do porquê que eu estava fazendo. Até que aí eu tinha uns 20 anos, eu fui convidado por um amigo, que hoje, como eu comentei, é meu cunhado. Ele falou assim, Keb, a gente vai num evento. Eu era de uma igreja bem simples, e ele falou assim, a gente vai participar de um evento, eu já era formado em música, e ele disse, eu vou precisar de você para fazer backing aqui num trabalho específico. Era um evento com 7.000 pessoas. E eu era de uma igreja, um Hellis mortal, que não tinha nem 100 pessoas. E aí, naquela época, eu pensei assim, eu falei assim, uau, 7.000 pessoas. E era gente do país inteiro, né, do Brasil inteiro. Era um evento de 3 dias, lá em Sumaré. Eu fui nesse evento, mas eu fui assim, ó. Eu era de outra igreja e ele me chamou para esse evento para trabalhar, né? Para dar uma assessoria vocal lá para a turma. E aí, chegando lá no evento, eu falei assim, comigo, né? Falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje aqui. Me ensina, me mostra qual que é o meu sentido aqui de viver, de existir. E aí eu esqueci. Fiquei os 3 dias lá. Era bem cansativo, porque era das 7 da manhã até as 8, às 9 da noite, né? Era longo, assim. Era um trabalho de jovens e de música. Tinha muita gente. E na época, como eu cantava com outras bandas conhecidas do gospel, então era engraçado, porque de manhã vinha uma banda que eu conhecia, então os caras falavam, Keb, vem aqui cantar com a gente, faz o back. Aí à tarde, um outro cantor, tal, eu tava me sentindo ali, né? Tava me achando ali. Falei, uau, que legal, né? Tô participando de todos os trabalhos, até que chegou um domingo e um cantor bem famoso faltou. E aí um desses meus amigos falou assim, Keb, eu vou precisar de você amanhã para ministrar na hora daqui da ceia, tudo bem? E aí meu coração quase semi-desmaio. Falei, então tá bom. Fui de manhã, me preparei, ministrei esse período aí de louvor, era uma ceia, e aí teve a hora do almoço. A hora do almoço, a gente se dirigiu lá para um refeitório, e aí foi muito engraçado, Vanessa. Por quê? Porque aí a gente fica pensando assim, né? Cara, arrebentei, hein? Estourei agora. Todo mundo aqui vai me pedir autógrafo. Isso era a época de autógrafo, tá, gente? 1910. E aí, fui eu em direção àquela fila lá para comer e ficava olhando para as pessoas. E aí eu fazia aquela pose aqui, tipo, acho que se o pessoal me olhar e reconhecer que eu era aquele baixinho que cantou lá em cima, então vou ficar aqui, né? Paz, tal. O que aconteceu? Não aconteceu nada disso. Todo mundo seguiu na fila. E aí eu peguei a minha comida, calhou de ninguém ter descido comigo para almoçar, eu tinha muitos amigos ali, e eu almocei sozinho. E eu não percebi, eu entrei assim para uma fila, fui para um lugar, sentei, comecei a olhar para os lados, era gente do Brasil inteiro, e aí eu lembro que eu fiz, não foi uma oração, eu conversei com Deus de verdade, e aí eu olhei assim, eu falei assim, uau, acho que as pessoas lá da minha igreja, jamais imaginariam
que eu estaria num lugar assim com 7.000 pessoas do Brasil inteiro fazendo coisas aqui, cantando e tal. E aí eu lembro que eu olhei assim pro meu prato, eu respirei e aí eu declarei assim, eu falei assim, mas isso aqui não vale de nada, porque essa glória não é minha. E aí, Vanessa, eu ouvi de verdade, não é um pensamento. Eu ouvi a voz de Deus aqui no meu ouvido dizendo assim, Cleberson, a glória é minha. Sabe onde eu estava? Na quadra. E eu olhei para frente, tinha uma cesta de basquete. Gente, tô impactada aqui, hein? Primeiro que tudo começou muito cedo com você, Sim. né? Esse encontro com Jesus aos 10 anos de idade. Aham. Não deu nem tempo de você falar, me desviei, curti o Não. mundo, que Deus já pegou ali logo de novinho. Uhum. E esses sonhos, né? Até mesmo a libertação que você Sim. teve de achar também aquilo, né? Mas ninguém tá me vendo e tal. Uhum. Isso também trouxe pro seu coração exatamente o que você viveu. Essa glória é de Deus, porque talvez você poderia se vangloriar daquilo. Exatamente. Então Deus já Quantos te de nós- avisou antes, ó, não é assim? Porque eu não sei, cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, a gente sabe que a gente tem uma proximidade com Deus, a gente sabe quando Deus te coloca uma unção específica, uma direção específica e você sente que você vai realizar algo ou grandioso ou algo específico num tempo que você não sabe. Isso se chama propósito. Exato. E aí o teu coração ele faz duas coisas. Ele palpita de medo e ele arde porque ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso aí, eu vou. Eu só não sei quando. Eu quero. Eu quero, mas eu também tenho medo. E quando Deus falou audivelmente comigo e eu estava naquela quadra do sonho, de um sonho que eu tive há muitos anos e que esse sonho, para vocês terem uma ideia, eu parei de sonhar com esse lugar, né? com esse cenário. Porque era uma visão, era uma direção e eu entendi que era isso mesmo. Eu poderia ter várias coisas, fazer várias coisas, mas essa glória não é minha. Essa glória é de Deus. E aí, às vezes a gente também faz o contrário. Você fica com tanto medo de tentar usurpar de algo que não é seu, que você também se anula. E aí eu fui para esse lugar. Você fala assim, não, eu entendi que tudo é de Deus, então peraí, se eu fizer isso, eu acho que vai estar errado, né, Deus? Você fica até com o pé atrás. Então, às vezes, tem essa insegurança também. Realmente, tem esses dois lados. Uhum. Então, a gente parece que sempre tá... Por isso que tem que ter aquela direção de Deus pra gente saber realmente onde pisar e o que fazer. Só que, às vezes, a gente se sente assim mesmo. E eu queria que você continuasse também, porque eu tô aqui, Não, ó. aí foi isso que aconteceu. Aí eu fui para um extremo. Exato. Então, onde era para dizer sim, eu dizia não. E onde era para dizer não, eu falava que era sim porque estava mais confortável. Então, assim, foi um tempo que eu literalmente, gente, olha, eu tô abrindo meu coração aqui para vocês de verdade. Muita gente não sabe disso. Assim, eu tive propostas de gravação na época de CD, de participar de grandes grupos de nome, de estar com pessoas também diretamente, e eu não fui. E todas as vezes que eu dizia não, eu já sabia que eu estava fugindo de um caminho, de algo que Deus tinha preparado ali, providenciado para mim. Porque eu tinha esse medo mesmo de tipo, Senhor, eu conheço meu coração, mas eu não quero. Eu fiquei com medo, gente, tipo, eu não quero que nada que saia de mim diga a respeito de mim. Então é melhor eu ficar na minha aqui, low profile, numa boa. Então, às vezes a gente também se engana com isso. Submissão é muito diferente de humildade. Então, às vezes a gente fica nesse meio termo aqui. Eu sou humilde. Mas eu sou submisso. Ou então aliás, eu vou até trocar aqui o meu pensamento assim. Humildade é diferente de você se anular. Porque às vezes é isso que acontece. A gente acaba se anulando
porque a gente está achando que está sendo humilde. Exatamente. Você tocou num ponto que eu tô tomando umas pancadas de Deus ultimamente. Que eu fico assim, com esse temor, né? E Deus tá falando, vai, é pra ir, pode fazer que tá ok. Só que eu fico assim ainda, né? E aí, ó, mais uma aqui, ó, porque agora você já também já testificou. Porque realmente é aquilo. Porque a gente conhece o nosso coração, mas a gente também tem medo de desagradar a Deus com algum passo que a gente dá e fala assim, nossa, será que realmente isso teve aprovação? E ainda mais você com o sonho, né? Que você viu aquilo, então você já entendeu que agora não era sua. Então isso daí te travou, eu acredito, né? Que você fala, não, agora tudo, eu acho que eu não Vanessa, posso fazer nada mais. me travou por 15 anos. Muita coisa, né? Só 15 anos, gente. Talvez você esteja aí nos assistindo e você tenha projetos enterrados, porque você se anulou e você achou que viria de uma outra... Você idealizou de uma forma que não é a forma que Deus vai realizar. Idealizar é uma coisa, realizar é outra. Então, às vezes a gente fica idealizando um escape, uma resposta de Deus, uma provisão de Deus, quando Deus já realizou outra. Não é o que não é aquilo que a tua mente está pensando, está idealizando, mas Deus já te colocou, Ele já te direcionou. E às vezes a gente fica segurando também esse tempo. E aí passa esse kairós, passa esse tempo oportuno de Deus. Vou falar, gente, olha, muita gente acaba vivendo frustrada porque não percebeu, não discerniu os sinais e a provisão de Deus, o tempo kairós de Deus. Esse ato que eu vivi foi por uma escolha minha. Então eu entendi também que não estava relacionado ao meu exterior, porque geralmente o que a gente faz? A gente vai para um caminho de chorar, de dizer assim, porque fulano me podou, me tesourou, porque o outro ali, porque eu não tenho espaço lá na minha igreja, ou porque o fulano meu líder é tirano, ou porque o outro ali não deixa eu fazer. Mas são as nossas escolhas. Até sobre isso. Se você está numa situação, num relacionamento tóxico, falando desse sentido, porque a palavra de Deus também diz o seguinte, lá em Salmos, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu vou te falar, teve um tempo que eu fiquei nessa roda aí. Você também não colabora, hein? Eu escolhi, mas foi uma escolha minha. Exato, o livre-arbítrio, né? E aí o que acontece? A gente vai também se entulhando, porque muito julgamento, muito olhar sobre o que o outro está fazendo, muito julgamento nesse sentido de, olha aquilo que o outro fez, não ficou bom, não está com qualidade. E o que acontece? A gente acha que a gente está entulhando o outro, quando na verdade a gente está se tornando estéril, porque essa sujeira, esse lixo, ele vai ficando à nossa volta. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem que não se assenta no caminho, né, que não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e mais lá à frente diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, que dá o fruto ao seu tempo. Então eu fiz uma escolha de sair dessa posição de prostração, porque talvez hoje é isso. A gente não está percebendo que a gente está sendo, enlaçado com tanta coisa, com tanta fala negativa, pesada, pejorativa, que a gente acaba criando ali. Eu venho de uma família que a minha família nunca celebrou. Nunca celebrou. Nada. Passei de ano. Tá. Conquistei um carro. Cuidado que vai bater, hein? Comprei um apartamento. Deixa eu ir lá ver. Mas você vai ter dinheiro para pagar? Eu estou dizendo aqui de uma experiência minha, mas muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, podem ter sido criadas em ambientes como esse. E são microagressões, micropalavras, são sementes que vão sendo lançadas ao longo dos anos, e você vai
criando ali um ambiente árido, sem crescimento. E quando eu entendi que eu estava nesse lugar, o Senhor, por misericórdia, ele me tirou e ele me deu essa oportunidade de trazer novamente os projetos, os sonhos que eu tinha. E vou te falar, Vanessa, foi assim, ó. É fora do que a gente idealizou. Porque eu realmente tinha idealizado algo e não foi nada do que eu idealizei. Eu pensei, na época de pandemia, que ia ser o quê? Ia ser só um vídeo no Instagram de uma música, de um playback. E aí eu sempre falo desses meus amigos, que foram pessoas que ali me levantaram. Eu chamo eles de amigos na sala, fazendo aquela menção daquela passagem de Jesus, quando Jesus estava numa casa e de repente você vê lá o teto abrindo e o paralítico descendo. Por quê? Porque os amigos levaram ele até Jesus. E às vezes a gente está paralisado e a gente não vai andar mesmo pelas nossas forças, nem pela nossa vontade, mas a gente tem que discernir que Deus sempre vai colocar pessoas para te carregar e para te levar até Jesus. E esses meus amigos fizeram isso por mim, que é o Kleber Batista, o Muriel Claro e o Maxwell Gonçalves. São músicos, amigos de muitos anos. A gente tem histórias juntos, né, de experiências juntos. E aí a gente se juntou. Vamos gravar aqui? Vamos. E aí o que era para ser um vídeo de Instagram, que nem tinha Reels na época também, né? Tava começando. Um outro amigo falou, para ficar bom, é melhor vocês irem gravar pelo menos no estúdio. A gente foi até o estúdio e aí, chegando lá, criou as músicas. 3 canções foram criadas num período assim, talvez no máximo 2 horas. Gravadas, tudo. Muito rápido. Foi muito rápido e vou te falar mais. Foi 0 dinheiro, Brasil. 0 dinheiro. Foi no período que eu menos tive dinheiro, porque no começo da pandemia eu tinha sido desligado de uma empresa em que eu trabalhei 6 anos. E era uma empresa muito boa, o salário era muito bom, mas era um ambiente extremamente tóxico. E eu dei glória a Deus por esse período que Deus também me deu, mas eu não fiquei desempregado. Eu saí dessa empresa, 1 mês depois eu já tinha conseguido um outro trabalho temporário, mas as coisas foram se desenrolando. Mas eu te falo, foi o período que eu vi o sustento de Deus, que foi quando eu tomei essa atitude de sair desse lugar tóxico, minha decisão tóxica, e vi Deus fazendo grandes coisas, movendo, provendo, assim, de um jeito que eu não estava entendendo. Tanto é que quando eu encontrei os meninos, quando a gente foi fazer o ensaio, eu falei assim, gente, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei onde vai dar isso aqui, mas eu só estou indo porque Deus está fazendo o caminho. Então, se Ele viabilizou esse caminho, eu vou. E eu tô aqui hoje. Isso aí, muito bem. Você está aqui no Incomparavelmente Lindo. E olha que bacana também, porque às vezes a pessoa pensa que é besteira, né? Das mesas que a gente senta. Mas você ter amizades que te levam para perto de Deus, isso faz toda a diferença. Então, Deus também faz as conexões e por mais que a gente às vezes se sente sozinho, às vezes nem o apoio da própria família, porque isso é muito triste, né? É um apoio, um incentivo, um parabéns. Pô, parabéns, você conseguiu, né, torcer por você. Eu acho que isso é o mínimo, mas tem realmente famílias que não têm essa cultura. Essa cultura. Ou às vezes porque também não torce por você. É triste falar, mas às vezes ué. Não é porque é de sangue que a pessoa também, né? Nossa. Olha só, olha José, gente. José é um homem sonhador que foi contar lá o sonho para a família tá com ele lá dentro do buraco. Então, não se espantem. Não se espantem. Exato. Se agarrem à promessa e se agarrem ao propósito que você foi designado por Deus. Aí faz toda a diferença. Acontece nas melhores famílias. E aí José também é uma prova disso, entende? E ele não foi lá e revidou, pelo contrário, ele ajudou os irmãos, a família. Então isso é lindo também. Então a gente tem que ter o coração de José. Por mais que a gente passe por essas tribulações, até mesmo não tendo esses apoios, a gente tem que entender que Deus vai trilhar esse caminho que vai fazer acontecer. Sim. E no seu caso, aconteceu tudo junto também, né? Pandemia, perdeu o emprego, aí você falou, nossa, e agora? O que vai ser? Perdi minha mãe. Isso. Foi assim, 2020, eu vou falar para vocês, gente, foi o período assim que eu mais fui provado, mas que eu também vi essa provisão de Deus. No ano de 2020, em fevereiro, a minha mãe faleceu
Minha mãe, meus pais se divorciaram depois de 40 anos, numa situação muito delicada, muito terrível para mim, para os meus irmãos. E para mim, como cristão, para alguém que canta a palavra de Deus, para alguém que declara a bênção todos os domingos, todos os finais de semana, você pode imaginar qual que é o tipo de briga que dá ali dentro da tua mente. Porque era assim, todo final de semana, minha mãe entrou numa cirurgia simples, ela foi fazer uma cirurgia para retirada da vesícula, e aí geralmente essa cirurgia sai-se no dia seguinte. É bem simples. E ela ficou internada por 20 dias no hospital e não descobriam o que ela tinha. Ela tinha fortes dores no abdômen, ora estava nas costas, ela não conseguia explicar. Então, os tratamentos que foram dados a ela naquele período eram de como se fosse uma tromboembolia. E aí isso não passou. Passaram-se os 20 dias, eu a levei para casa. No dia seguinte, ela foi para um outro hospital de referência porque acharam que era algum problema cardíaco. Nesse lugar, nesse hospital específico, começaram a fazer outros exames e aí eu comecei a orar com a minha esposa. A gente falou assim, a gente precisa pedir um direcionamento de Deus para que Deus também coloque os médicos certos nesse lugar. E eis que surgiu uma médica residente, ia ficar apenas uma semana nesse hospital, que era também de Alagoas. E ela fez umas perguntas muito específicas para minha mãe e direcionou para um outro exame. Dali descobriu-se que ela tinha um câncer raro, num estágio muito avançado. Minha mãe, ela faleceu com 57 anos, né, há 4 anos atrás. Então, aquilo ali abalou muito, visto a situação do divórcio, os meus irmãos também. E todos os dias que eu ia até o hospital, porque eu saía do trabalho, lá do lugar tóxico, pegava o metrô, ia até a Avenida Paulista, e no metrô, Vanessa, eu ia orando, ia chorando, eu ia me despedaçando, essa é a palavra. Porque eu falava assim, Senhor, me ajuda a passar por esse tempo. Me ensina a passar por esse tempo. Porque quem canta, quem ministra a palavra, que está sempre trazendo um encorajamento para a igreja, uma mensagem, eu pensava assim, cara, eu não... Quando houve o divórcio, porque foi 1 ano antes, pouco menos de 1 ano, acho que 7 meses depois foi isso. 7 meses depois ela foi cometida, né? Ficou pior. E aí foi o que a gente descobriu. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, nunca mais vou poder cantar nada sobre bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, né? Tem uma canção que fala isso. Não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se afastar, tua esperança se acaba, tua fé esmoreceu. E aí o coro dessa canção fala: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Eu falava, meu, não vou poder cantar isso aí. Mas Jesus não opera apenas na nossa vontade. Aliás, ele não opera na nossa vontade, mas é a vontade dele. E ali no metrô, todos os dias, eu ia e voltava. Teve dias, Vanessa, que eu literalmente eu caí no metrô assim. Eu chorei, me desmontei, e tinha pessoas que perguntavam, tá tudo bem? E eu colocava um fone, né, ouvia umas canções e ia falando, Senhor, me ensina a passar por isso. E no dia que a minha mãe faleceu, eu também sabia que eu ia estar com ela. Então, era para um dos meus irmãos terem ido lá, e não foi possível. E aí eu olhei para minha esposa e falei assim, é hoje. Eu já sabia. E aí eu fui direcionado. Eu ungi a minha mãe, eu preparei uma playlist para ela, coloquei no ouvido dela e orei. Eu fiz uma oração diferente. Era uma oração de liberação, de libertação, para que todo o peso que ela viveu, todas as culpas, todas as situações, todos os ciclos, todas as mazelas que ela viveu na vida dela, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto mulher,
que fossem quebrados ali. E aí eu fiz essa oração, deixei ela com fone, coloquei um fone no meu ouvido, e aí eu ouvi uma canção, uma frase dizia assim: toda morte vencida, por Deus, nunca tinha ouvido essa canção, toda morte vencida gera vida. Ela partiu. Nossa, como continua agora aqui? Porque realmente é algo que a gente não quer, a gente não espera, mas às vezes é a vontade de Deus. Às vezes não, né? Quando é a vontade Mas dele, não quando tem como. Deus também tratou, ele cuidou de mim ali. É. Porque era isso, toda morte vencida gera vida. Às vezes você está passando por uma situação que está parecendo o fim, mas não é o fim. Até onde parece que é o fim, vai gerar vida, vai ter uma continuidade. E eu segui nesse período. Minha mãe faleceu, segui, aí eu fui desligado da empresa. No ano seguinte, quase fazendo um ano, meu sogro também faleceu. E eu tive lá também com ele, porque ele é meu vizinho, então eu fui lá na madrugada. Eu fui entendendo a forma como Deus trabalha, mas também o cuidado que Deus tem conosco em situações tão delicadas como essa. E eu só vi a mão de Deus. E eu glorifico até hoje a Deus, eu lembro, mas com alegria, porque eu falei, uau, eu ouvi lá atrás ele falando comigo. E hoje eu sinto ele me segurando, me impulsionando, me levando, me direcionando. Então, isso é tremendo. Não é sobre música. Não é sobre música. Não é sobre aquilo que você faz, a atribuição que você tem. Mas é sobre quem você é. E você é filha. Você é amada. Você é filho, você é amado. Você é querido, você é guardado. Então a gente sabe que Deus, ele tem um caminho preparado pra gente, né? Exato. E são nos momentos mais difíceis que essa presença, ela fortalece cada vez mais Sim. a gente. Porque às vezes a gente olha assim para a situação, como você falou, né? Será que eu vou conseguir? Como que vai acontecer? E você já pedia isso para Deus, porque foi uma preparação sua Sim. também, né? Pedir essa direção, pedir esse cuidado, até para você saber como fazer dali para frente. Como que você poderia também continuar sendo um instrumento de Deus? Porque às vezes você entra até em conflito. Você fala, nossa Deus, mas eu canto na igreja, eu clamo a tua palavra. E o Senhor, né, levou minha mãe, e agora? O que eu vou fazer? Eu costumo dizer assim, Ivan. Olha, a diferença entre o veneno e a vacina é a dose. Se você se encher de uma dor, de uma perda, de uma situação, você vai morrer. Mas se você receber e permitir que Deus gere em você um anticorpo, você não apenas será curado, mas você também vai curar outras pessoas. Exatamente. É que às vezes a pessoa até desiste, né? Porque fala, poxa, mas aconteceu isso, Deus, e não era algo que eu queria. Então, tem pessoas que até desistem do ministério, às vezes desiste até mesmo de viver ali, porque não foi, aconteceu do jeito que ela queria. Então, tem pessoas que pensam até assim, nossa Deus, mas eu achei que o Senhor era real, que o Senhor existia, mas quando eu clamei o Senhor não me ouviu e não atendeu o meu pedido. Porque a nossa vontade é que sempre as pessoas sejam curadas, né? Que elas não partem, né? A gente sempre tem isso no coração. É isso aí. Mas a gente nunca vai entender também, porque só Deus sabe. Então é o propósito dele. Talvez a gente nunca entenda aqui em terra, mas só quando chegar lá na glória a gente vai entender esses propósitos. É a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. É igual Jó. Gente, Jó perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu a fazenda, perdeu os bens, perdeu tudo. Exatamente. Ele mostrou, mas né, ele não fidelidade perdeu também. a sua fé, a sua fidelidade em Deus. Exato. É uma provação muito pesada. Eu sei que hoje, né, eu não posso minimizar jamais a dor de outra pessoa, mas eu entendo que aquilo que você passa, mas clamando e pedindo para que Deus esteja com você, com certeza você vai levar algo, vai aprender algo, e aquilo vai te tornar alguém não só melhor, mas que vai abençoar outra pessoa também, que vai conseguir enxergar na outra pessoa, né, algo que você passou, e você vai ser um agente de bênção,
de restauração, de cura para essa pessoa. Exatamente. E você também entendeu que você tinha um ministério, né? Uhum. Aí o start também no seu ministério, não, pai, eu sou o seu instrumento, eu preciso continuar aqui levando sua palavra, levando seu amor para as pessoas, e você realmente não parou. E aí veio as gravações também, você continua aí com o seu ministério, eu queria que você falasse também um pouquinho para as pessoas. Gente, é bastante coisa, vocês vão achar que sou louco. Bom, eu tenho, né, feito essas canções, são canções da minha época, de quando eu era professor, dei aula há muito tempo, aula de música em escola livre de música e também em escolas particulares, né, de ensino fundamental, então dava aula para as crianças, por isso que elas me chamavam de Tio Keb. Então eu tenho resgatado essas canções, eu componho também algumas outras coisas, tenho outros projetos além da música, eu também faço ilustração, faço diagramação. Recentemente eu fiz uma diagramação muito interessante, muito importante, de um livro da Turma do Cristãozinho. Eu até trouxe uma aí para você. Eba! Muito legal, junto com o Bira Uchoa, que é o idealizador da Turma do Cristãozinho. Depois eu te dou aí, eu esqueci de trazer aqui, ó. Não, pode trazer pode aqui. trazer, Fê? Vamos mostrar aqui, vamos ver aproveitar, se a produção meu amigo dá um que tá zoom aqui. aqui, ó. Olha lá. Muito obrigada. Nossa, que lindo, gente. Dá um zoom esse aqui, chique, produção, hein? por favor. Esse é um Turma livro do para colorir. Cristãozinho. Isso, é de um Que lindo. espetáculo que vai acontecer no dia 16 de novembro. E aí, junto com o idealizador, a gente criou esse livro para colorir para as crianças que vão ao espetáculo. Mas se você não for ao espetáculo e tiver interesse, entra lá na página da Turma do Cristãozinho, que tem todas as informações. Todo mundo gosta de colorir, tem muita coisa legal. Que legal. Aí tem um outro livro de uma amiga querida, que é a Rebeca, chamado Mergulho Sem Fim. Eu tenho certeza que ela vem aqui um dia para já conversar está com convidada, você. a gente vai ajustar também, vai ser incrível. Vai ser, é um livro muito legal. Então o pessoal às vezes fala assim para mim: e aí, Keb, o que você está fazendo? Aí gente, porque eu gosto de tudo que é relacionado à arte e à comunicação. Então eu desenho, eu gosto dessa parte de design gráfico, eu gosto de cantar, gosto de compor, gosto de criar. Então não se assustem, porque às vezes a pessoa acha que a gente tem que ser uma coisa só. Ah, não, tem que ser o cantor, tem que ser o pregador. Eu gostei disso aí, né, gente? Fazer o quê? Às vezes a minha pastora, falando nisso, beijo para eles, pastor Samuel Odierna, pastora Selma Becaro Odierna, eles falam, Keb é meio que 1001 utilidades. E tem um monte de gente assim na família, em casa. Eu gosto de cozinhar, cuido da minha casa, do meu filho, da minha esposa, faço os desenhos. E aí você pensa assim, cara, mas como que você acha tempo nisso? Lá de madrugada. Porque, gente, verdade seja dita, Deus não acha ninguém no ócio, não. É verdade, né? A gente sempre está fazendo alguma coisa e é onde Deus nos move, nos movimenta, nos direciona também. Então eu costumo dizer, eu trabalho em casa, em home office, glória a Deus, mas eu estou lavando uma louça, estou limpando a casa, cuido do cachorro e levo o filho na escola e tudo mais. Mas Deus está sempre falando comigo. Então nesse ordinário, no dia a dia, ele vai te direcionando. Às vezes no trânsito, você está dirigindo, mas está ouvindo ali uma palavra, um louvor, ou meditando mesmo em algo que você leu, no teu devocional, enfim. E Deus está sempre trabalhando, falando algo conosco e nos direcionando. Isso que é o mais tremendo. Essas semanas a gente tem vivido coisas assim, eu vou deixar para um outro dia para te contar. Tá. Mas eu gosto muito disso e em breve... Também, além desses livros que eu comentei aqui com você, eu vou lançar um curso online de mentoria vocal. Porque, pode parecer ou não, também nesse período da pandemia, eu descobri que eu tive uma paresia vocal. E essa paresia vocal é muito doido isso, né? É uma impossibilidade para a medicina de uma movimentação natural de uma das pregas vocais. Então, eu não poderia cantar ou, de repente, até mesmo falar, mas eu tô aqui para a glória de Jesus. Amém. Então, com o que eu tenho, tudo que eu sou, eu adoro a Ele, louvo a Ele, seja com a minha voz, seja com outros talentos que eu venha a ter, eu glorifico e exalto o nome de Jesus. É um testemunho isso aí, né, da voz. E canta muito o menino, né? Que é isso, gente? E, esse curso eu até perguntei aqui, né, nos bastidores se qualquer pessoa poderia cantar, porque eu acho muito lindo quem canta. E ele vai abrir, né, essa mentoria. Eu acho que eu vou me inscrever, hein? Se inscreve, a gente faz até um antes e depois. Sério? E aí vocês vão se assustar, hein?
Porque é uma Gente. metodologia mesmo, de prática, não é revolucionária, porque eu não gosto de fazer essa coisa sensacionalista. Mas ela vem de princípios mesmo, de estudos que já são aplicados aí, que são várias vertentes, né? Do ensino de música, do canto e também do próprio ensino em geral, né? Há um tempo atrás eu também fiz um curso de educação musical pela Federal de São Carlos. E, então tem métodos ativos, formas de você aprender usando coisas ferramentas, situações do seu cotidiano, então que vão te ajudar a ter uma melhor qualidade. O problema é que quem fala assim, olha, você vai cantar, não sei o quê. A pessoa, ela acha que ela vai ser a Whitney Houston, vai ser um cantor aí e tal. Não, você, no mínimo, você vai ser afinado. E assim, a Bíblia também fala sobre a parábola dos talentos. A um foi dado um, outro a dois. Então, é assim, o que você tem à mão, não esconde. Vai granjear mais, vai fazer mais. E é assim que as coisas acontecem. Tem pessoas que já têm uma predisposição, um talento nato, que elas já nascem arrebentando. Só que o que acontece? Tem aquele que é talentoso e tem o que é dedicado. Quem é dedicado geralmente chega lá na frente. E o talentoso só fica com esse título. Que às vezes pensa, eu já sei, já nasci com um dom, não vou me aperfeiçoar, não vou trabalhar melhor nisso, e poderia se potencializar ainda Exatamente, mais, né? Então não potencializa o dom. Então, e a gente também costuma dizer que a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então, vê o que você tem à mão aí. Agora, se você achar que o que você tem já tá bom, toma cuidado, né, gente? Dá uma respirada aí, repensa aí nos seus conceitos, vai estudar, vai fazer um curso, em qualquer área que seja, mas se recicle, pensa em fazer alguma coisa para que você melhore, porque com certeza Deus vai te direcionar e vai te colocar em outros lugares também. É uma jornada, né? Eu costumo falar também, né? Você tem que fazer com excelência, ainda mais se você é um cristão, se você está levando um louvor ali, uma palavra de Deus, você precisa se preparar ali, mais ainda do que o pessoal que, né, não é cristão, porque você tem um propósito maior ainda. Então você tem que alcançar primeiro, né, o coração de Jesus ali, até porque ele que te deu esse dom, você vai só aperfeiçoar. No meu caso, eu não tenho o dom do canto, apesar que eu acho que eu tenho até a voz bonitinha, mas eu vou fazer, sério, eu acho que eu vou fazer essa inscrição, e aí a gente vai fazer um feat pra falar assim, realmente a mentoria, fez efeito. Gravaram até um feat juntos. Topa, hein? Já topou? Eu sou desses aí que topa. Galera que me conhece sabe. Então fechou, vou fazer a mentoria. Aí você vai avaliar, claro. E, gente, se ficar ruim, eu também falo. Eu esqueci de falar isso. Quem me conhece também. Tá sabe? certo, Se tiver ruim, eu falo também que tá é. ruim. Eu não fico ali fingindo ali que tá tudo certo só pra ganhar like ou pra ganhar, né? Não, eu acho que esses processos é igual à escola. A gente tem que fazer, tem que ter teste, tem que avaliar, tem que ter análise, tem que ter a crítica, mas uma crítica construtiva também, para você falar, uau, realmente eu saí desse lugar e tô nesse aqui. Perceber onde você tá nesse caminho aí. E também o propósito, né? Tipo assim, por que eu vou fazer essa mentoria, né? Querer aprender a cantar, porque eu acredito também que seja um treino, né? Você vai treinando ali. Mas por que você vai fazer, né? Qual o propósito? A gente tem que ter isso também no coração, na nossa mente, até para saber onde Deus vai direcionar ali pra gente usar também. Porque às vezes a gente fala assim, vou cantar porque eu acho bonito, que nem eu. Mas às vezes não é para cantar, é para apresentar. Obrigado por você falar isso. Obrigado. Gente, isso aqui dá uma outra conversa. A gente tem que saber qual é o nosso lugar. A gente tem que saber qual é o nosso lugar. E também é o nosso propósito. É o que você falou agora. Você pode ser afinadinho, mas você não foi chamado para cantar. Você vai servir muito melhor, de repente, numa comunicação, em outro caminho de comunicação, né, em uma outra vertente, ou então, de repente, numa recepção, lá numa consolidação. A gente tem que observar, às vezes, as outras habilidades que a gente tem, porque é isso. Geralmente, o que está mais em evidência, a gente acha que é só aquilo ali. Ou é cantar, ou é tocar, ou de repente é fazer teatro ou dança. E servir a Deus não é música. Servir a Deus não é dança. Servir a Deus e adorar
não é tocar. Você adora a Deus, eu falo e tem canções que falam sobre isso. A verdadeira adoração, ela começa quando a luz apaga, quando os microfones são desligados, os instrumentos são guardados. É aquilo que você faz na tua casa, é como você serve a teu pai, tua mãe, tua família, teu trabalho, né? Você tem que exalar, né, o Senhor. Então, às vezes a pessoa tá buscando uma coisa só por causa do holofote, por causa do resultado. Eu sempre falo isso. Resultado, gente, não tenta querer estar num lugar de resultado pelo resultado. Porque você não está vendo o preço que está sendo pago. Exatamente. E é triste, porque às vezes você já tem um chamado, Deus já derramou sobre você, já te confiou algo, só que você tá vendo que aquilo tá mais difícil para você fazer. Aí você olha pro seu vizinho, porque hoje é isso, essa comparação ainda mais com as redes sociais. Pô, eu vou fazer o que ele tá fazendo porque tá dando certo. Então vamos lá. Então às vezes até vira até um mercado mesmo, o né? famoso hype, né? Então. O que tá rolando hoje? Hoje tá... O que tá vendendo? O que tá vendendo? Faz isso aqui que dá certo. Mas no reino de Deus não é assim. Exatamente. É o corpo. Cada um tem uma função muito específica e muito importante, por sinal. Ninguém é menor, ninguém é menos. Todos juntos somos o corpo de Cristo. Né? E Cristo é a cabeça. Então a gente tem que entender qual é o nosso lugar e também a importância desse nosso lugar. O que seria de nós se não tivéssemos aqui os nossos amigos aí da técnica, que não estão nem aparecendo aqui, mas que estão viabilizando esse tempo aqui de conversa. Exatamente. Todo mundo é importante, né, no seu devido lugar ali, Isso aí. onde Deus coloca. Claro que a gente tem que florescer onde Deus plantar, mas a gente tem que ter esse entendimento também e ter esse direcionamento. Muito bem. A gente está quase finalizando. Passou muito rápido, gente. Que é isso? Mas eu quero que você deixe aí, para quem for fazer a mentoria, acompanhar seu trabalho também no canal do YouTube, nas redes sociais. Quais são suas redes? Deixa aí pro pessoal. Bom, gente, é fácil, é Keb Nogueira, tudo é Keb Nogueira. Eu vou só soletrar o Keb porque já ouvi vários Kepler, Kevin, Kebler, tem de tudo. É K-E-B-Y, Keb Nogueira, no Instagram, no Facebook, no YouTube é Keb Nogueira Oficial e você vai me achar em todas as plataformas digitais também. Spotify, Deezer, Apple, né, na iTunes e Tidal e tudo mais. Então, coloca lá Keb Nogueira, dá para vocês ouvirem as canções que eu já tenho lá, alguns feats, alguns collabs que eu tenho também com outras bandas, com outros grupos. No YouTube tem os vídeos, alguns clipes que eu gravei, mas também alguns recortes do período de adoração que a gente tem lá na nossa igreja. Vai lá, comenta, compartilha, abençoa a vida lá de alguém que precisa ouvir uma mensagem cantada ou até mesmo falada. Muito bem, vai ter as duas aqui, tá? A cantada e a falada. Você quer começar por qual? Quer fazer a capela agora e finalizar com a mensagem? Vamos fazer a capela, que a gente tá com pouco tempo, e eu vou na mensagem. Fechou. Qual vai ser? Eu vou fazer uma canção que tem tudo a ver com esse tempo agora, todo mundo gosta, se chama Escape. Por quê? Porque é o que a gente está vivendo. Cada um está vivendo uma situação, precisa de uma resposta, mas que você possa declarar aí que o Senhor, ele já tem esse caminho preparado para você, tá bom? Se tiver ruim, gente, ora por mim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá? Amém. Então, a capela aí para vocês, Keb Nogueira. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos,
ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus te dá o escape e o livramento, independente da situação. Amém. Peraí, quero bater palma aqui, pô. Glória a Deus. Amém, amém. Que lindo, ó. Se você quer cantar bonito assim, vai cantar na mentoria com ele, hein? Que bacana. E Glória para a Deus. finalizar agora com chave de ouro, agora é o momento pregação, né? Você que canta, você que compõe, agora é o momento pregação. Keb Nogueira, fique à vontade, o que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Eu vou ler aqui um texto que fala muito sobre mim e sobre você também. Para que o nosso coração, eu acabei de cantar aqui, né? O inimigo tenta nos envergonhar todos os dias, com laço, com embaraço, com situações. Por quê? Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pelo teu braço. Se você está vivendo uma situação difícil, delicada hoje, saiba que Deus ele já está cuidando. Mas acima de todas as coisas, quando a gente se depara em situações assim, a gente só pensa no nosso problema. Mas eu quero compartilhar isso aqui com você, que aconteceu com um homem que é um retrato de fidelidade a Deus em situações adversas, e ele não pensou em si. Olha o que ele fez. Isso está lá no livro de Jó 42. E eu vou ler aqui no versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Em outras versões você vai encontrar assim: e o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Sabe o que é mais importante? Você olhar para o lado, você olhar para o teu próximo, para o teu amigo e fazer algo por ele. Interceder por ele, orar por ele, ajudá-lo. Ah, Keb, mas eu não... ele está precisando de alguma coisa que eu não tenho. Será que você não tem mesmo? Ou será que você não parou aí para observar? Às vezes as pessoas precisam apenas de um abraço, de uma palavra de incentivo, precisam de uma direção. Tem gente que precisa de comida em suas casas. Tem gente que precisa de um posicionamento de alguém que vai dizer assim: olha, sai desse lugar, muda de estratégia. Tem gente que precisa de um amparo. Tem gente que vai precisar, às vezes, do conhecimento que você tem. Tem gente que precisa do talento que você tem. E às vezes a gente fica com aquela frase do: conta comigo, hein? Se precisar de alguma coisa, me chama. Deixa eu te falar uma coisa hoje. Não é me chama. Porque aquele que chama, que é o Senhor Jesus, ele já te declarou, ele já derramou sobre nós o ide pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu. Então você já tem essa autoridade. Observe, peça para o Senhor um discernimento, uma sensibilidade para olhar para o teu próximo e para enxergar qual é a necessidade dele. Deus mudou a sorte de Jó. Não quando Jó estava perguntando por que isso tudo está acontecendo comigo, mas enquanto Jó orava pelos seus amigos. Então que você hoje, nessa noite, você possa pedir essa sensibilidade do Senhor para viabilizar sonhos, para abençoar pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai mudar a tua sorte. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Eu já recebo aqui também em nome de Jesus. E é bacana isso, porque ele, na rádio, ele já tinha falado sobre isso. E eu já vi o coração que você tem. E você tem feito isso pelas pessoas. Sim. Então, ele não está falando aqui porque está aqui, sabe? Mas realmente é algo que ele tem vivido. E Deus tem mostrado esse caminho para você. E muitas pessoas estão sendo ajudadas porque Deus já colocou isso para você ir e fazer, dar esse espaço para essas pessoas. E não é falar eu estou à disposição, mas simplesmente você ir. Essa é a diferença. Keb, pelo amor, tem que voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo aqui que passa muito rápido. Foi muito rápido, mas eu te agradeço novamente aqui no Incomparavelmente Lindo. Foi lindo quando a gente fez lá online e poderoso, maravilhoso estar aqui com você presencialmente, agora no dia certo, na semana certa.
Mas a gente tem que ter urgência mesmo para falar do amor de Deus. A gente tem que ter prazer e urgência em falar e espalhar essa mensagem, dizendo que Deus é um Deus que cura, que liberta, que restaura, que nos olha, que nos chama de filhos, de filhas. E é tão bom, né, quando a gente fala do amor de Deus, que é isso aí, a hora passa, voa e dá tudo certo. A gente fica com aquela vontade de quero mais. E eu falo para vocês, porque isso não acaba aqui, né? Amém. Exatamente. Não São as acaba conexões que Deus faz também, né? Então, isso é importante. A gente também ter esse entendimento, saber que Deus sempre tem muito mais pra gente e que coisas surpreendentes irão acontecer, eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais, né, da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser e que você continue sendo, sabe, esse rapaz incrível mesmo. Amém. Com esse coração e por mais pessoas com esse coração de ajudar o próximo, pensar realmente no seu irmão e que onde Deus te colocar que você floresça e continue alcançando muitas vidas, muitos corações. Amém. Muito sucesso para você. Posso só dar mais um tchau aqui pro meu amigo Fernando, que está aqui, Nando Silveira. Ele é um grande amigo, um parceiro de ministério também, alguém que tem me abençoado, tá aqui fazendo minhas fotos. Esse cara é demais, gente. Depois vocês curtam lá Nando Emotion também, que eu sou assim, eu não venho para falar de mim, eu venho para falar daqueles que me abençoam e daqueles que são meus amigos mesmo, toda a minha igreja, minha esposa Fabiana, meu filho Pedro, senão ele vai ficar chateado. A minha sogra, todos os meus amigos, alunos. Eu tenho um amigo em todo mundo, entendeu? Então, é sempre bom a gente relembrar e ser grato por todo mundo que sempre ora por nós, que nos incentiva e que também nos apoia. Amém. Muito obrigada. Qual é o Instagram dele? Do fotógrafo? Nando Silveira. Nando Silveira. Então, entra segue também. lá. Se você não conseguir achar, entra lá no meu que eu vou fazer um post sobre o Fer. Isso aí. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, viu? mano. Deus que te legal. abençoe. E você que ficou aqui até agora com a gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam aqui as páginas do link abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!